Crack Concursos, estamos aqui para mais uma aula de Geografia, professor Marcelo com vocês. E hoje o nosso tema é urbanização brasileira, está dentro da ementa que o professor Luiz, nosso coordenador, passou aqui. Então vamos trabalhar esse assunto, vamos lá, vamos começar. Pessoal, primeira coisa, a gente vai pegar o conceito básico, a noção básica da palavra, né, de urbanização, que a primeira palavrinha aqui que eu uso, eu gosto muito dela, processo, certo? Ah, Marcelo, por que você vai processar alguém? Não. A palavra processo aqui é no sentido de uma coisa que acontece ao longo do tempo, você entendeu? Ela não tem uma data definida. Então, deixa eu exemplificar para vocês assim, olha só. Vamos supor que alguém pergunte para você: descobrimento do Brasil, o que você responde? 22 de abril de 1500. Tranquilo, beleza. Independência do Brasil, 7 de setembro de 1822. Tá joia. Proclamação da República, 15 de novembro de 1889. Maravilha. Aí vamos supor que alguém colocasse assim e perguntasse para você: qual a data em que o Brasil se tornou um país urbanizado? Aí você vai responder o quê? Você fala: não, desculpa, essa pergunta está errada. Essa pergunta foi feita de maneira equivocada. Como assim a pergunta está equivocada? Ela está equivocada, essa data não existe. Como é que alguém vai saber qual foi o dia em que pela primeira vez a população urbana do Brasil superou a população rural? Não tem como. Porque a urbanização é um processo que ocorre ao longo do tempo. É um processo que caracteriza a passagem da população de majoritariamente rural para majoritariamente urbana, certo? Se eu pegar, por exemplo, que a série histórica começou lá em 1960, e está aqui o placar, arredondado, 55 a 45. 55% no campo, 45% na cidade, certo? Vocês estão vendo aqui 2010, 2000. Se eu pegar esse intervalo, vamos lá. Aqui, 90. Aqui, 80. Aqui, 70. Opa, peraí. Se 1960 está aqui e 70 está aqui, então eu posso dizer que em algum momento entre 1960 e 1970, pela primeira vez, a população urbana do Brasil ultrapassou a população rural. Fez o X. Você entendeu? Mas eu não sei essa data. Então alguém pode me dizer assim: olha, o Brasil se tornou um país urbanizado, ou seja, de população majoritariamente urbana, durante a década de 60 do século XX. Foi ali que pela primeira vez a população urbana superou a população rural. Peraí, Marcelo, você quer dizer que se eu tiver 51% rural, 49% urbana, não é urbanizado? Não, a maioria é rural. Agora, se eu tiver 51% urbana, 49% rural, aí já é urbanizado? Aí é. Certo? Hoje quanto que está? Grosso modo, 85 a 15. Certo? Você percebe, moçada, que o ritmo de crescimento está diminuindo. Isso aqui vai tender a estabilizar aqui, de repente, nos 88 a 90. E aqui embaixo, 12 a 10. É claro que isso que eu estou falando é um chute. É uma tendência, mas a tendência é chegar num teto, num piso e estabilizar. Certo? Então hoje o Brasil é um país urbanizado. Claro que é. Desde a década de 60 do século XX, o Brasil se tornou um país urbanizado, certo? Aqui você tem a distribuição da população urbana e rural em percentual, por todas as regiões. E tem uma coisa aqui que geralmente causa um certo espanto, uma dúvida, que é o seguinte: gente, o Sudeste tudo bem. Não é segredo nenhum. Até parece que alguém vamos dizer assim, não responderia assim por impulso, na lata. Se alguém perguntasse: a região mais urbanizada do Brasil, Sudeste. Claro, corretíssimo. A surpresa vem no segundo lugar. O Centro-Oeste é mais urbanizado que o Sul do Brasil.
Quando você escuta uma afirmação dessa, ou quando você vê essa tabela com esse dado, muitas vezes a reação é de espanto. Mas como o Centro-Oeste é mais urbanizado que o Sul? Você tá maluco? O Sul do Brasil, Curitiba, Porto Alegre, Londrina, Joinville, Florianópolis, exatamente. Como que isso é possível? Pessoal, é claro que o Centro-Oeste também tem Goiânia, Brasília, Campo Grande, Cuiabá, cidades maiores. Mas, gente, o negócio é o seguinte. O que influencia nisso aqui? O que influencia é o seguinte. Aqui no Centro-Oeste, que nós sabemos que é uma economia eminentemente agropecuária, tirando o estado de Goiás, que é mais industrializado, tem uma base industrial melhor, vamos dizer assim, mais ampla, certo? Você sabe muito bem que o que colocou o Centro-Oeste no mapa, nos últimos anos, no mapa do mundo, foi o agronegócio, o agribusiness. E todo mundo se lembra que esse modelo de produção agrícola, agricultura intensiva, moderna, comercial, ela é altamente mecanizada. Então, se você tem essa agricultura moderna, com emprego de tecnologia, você libera a mão de obra do campo para a cidade. Ah, Marcelo, mas isso não justifica, porque o sul do Brasil também é um grande produtor agrícola. E é verdade, mas o problema é que vocês sabem muito bem que o sul do Brasil é a região do país que mais guarda resquício, que tem o maior peso, a maior carga daquela imigração europeia, principalmente italiana e alemã, que se fixou naquele sistema de colonato, pequena propriedade e trabalho familiar. O sul do Brasil tem um peso maior quanto a isso. Então, por incrível que pareça, isso acaba resultando num percentual de população rural maior que o nosso, aqui do Centro-Oeste. Então, a região mais urbanizada do Brasil, sem sombra de dúvida, é o Sudeste. Quanto a isso, não há nenhuma ressalva a se fazer. Agora, a segunda é o Centro-Oeste. Depois é que vem o Sul. É a terceira. E depois ali, pau a pau, uma diferença pequena, Norte e Nordeste. Certo? Com um percentual menor de população urbana. Tá ok? Beleza? Muito bem. Outra coisa. Pessoal, vocês estão percebendo aqui que aqui você tem o percentual de população urbana em 40 e o percentual em 2008. O censo de 2010 já foi divulgado muito bem. Aqui você está vendo o crescimento em números absolutos. 8 milhões de pessoas, 13 milhões de pessoas, 21 milhões de pessoas, 29 milhões de pessoas, 34 milhões de pessoas e assim por diante. Agora, o que é mais interessante, pessoal, é isso aqui, ó, que foi o que nós falamos aqui agora há pouco. Isso aqui é o crescimento percentual da população urbana. Olha como que o crescimento percentual é consistentemente decrescente. Para você ter uma ideia, de 40 para 50, o percentual de crescimento da população urbana foi de 73% em 10 anos. De 2000 até 2008, 10,5%. Olha que queda absurda. Agora isso por quê? Ah, Marcelo, você falou lá naquele gráfico. É porque você tem uma curva mais suave que está tendendo à estabilização. É claro que a gente não está pensando que nós vamos ter uma população 100% urbana. Isso não vai acontecer. Claro que não. Tem que ter gente no campo, certo? Beleza? Só que o percentual de crescimento está diminuindo, o que mostra que tende à estabilização, certo? Tudo bem? E outra, nós sabemos também muito bem que o movimento migratório que caracteriza a urbanização é o êxodo rural. É o êxodo rural. O êxodo rural é o movimento migratório que caracteriza o processo de urbanização. E aí você tem que perguntar, poxa, então por que as pessoas estão saindo do campo e vindo para a cidade? Ou melhor, por que elas saíram do campo e vieram para a cidade? Por quê? Pessoal, vocês se lembram que na nossa aula de migrações internas, eu falei para vocês que as pessoas migram basicamente por quê? Ou porque tem alguma coisa
empurrando elas para fora de onde elas estão. Ou porque tem alguma coisa atraindo elas fora de onde elas estão. Ah, Marcelo, você falou mesmo. Fatores repulsivos e fatores atrativos, que podem ser associados à política, religião, questões naturais, questões étnicas. Mas aí você falou naquela aula, eu lembro, que geralmente o principal fator que influencia nas migrações é o fator socioeconômico. As pessoas geralmente migram para melhorar de vida, em busca de uma nova... É a questão socioeconômica que mais pega. Muito bem. Então, vamos analisar o que provavelmente empurrou o ser humano para fora da zona rural. O quê? Primeiro, mecanização agrícola. Inegavelmente, a mecanização agrícola empurra o ser humano para fora. Ela libera a mão de obra, substitui o ser humano pela máquina. Segundo, no caso de uma região, principalmente do Brasil, do Nordeste, a questão natural, seca. A seca. Isso empurrou o ser humano para fora da zona rural. Outra, a pior qualidade de vida. Pessoal, pelo amor de Deus, vamos parar com aquela visão telúrica, lúdica, e o campo, a vida no campo. Gente, pode ser muito bonito, pode ser lindo, mas eu não estou dizendo que as cidades no Brasil são a 8ª maravilha do mundo, mas a infraestrutura é melhor na cidade. Isso é inegável. Em termos de saúde, educação, é melhor aqui. No campo, a qualidade de vida é pior. E, por favor, gente, não vai falar assim para mim que nem eu falo que eu tenho que levar, por exemplo, se eu estou gravando para a turma de São Paulo. São Paulo está insuportável, o tráfego urbano, a violência, esse caos. Eu vou mudar para o campo, eu vou morar lá em Itatiba, lá em Bragança Paulista. E desde quando morar em Itatiba é morar no campo? Ou em Bragança Paulista? Ou em Indaiatuba? Desde quando? Você está trocando uma cidade grande por uma cidade menor, poxa. Isso é uma migração urbana, que nós falamos em migrações internas. Morar no campo é morar no campo mesmo, é fazenda, chácara, sítio, você entendeu? E a infraestrutura é pior. Então, isso é um fator repulsivo, a pior qualidade de vida no campo. E a concentração fundiária. Porque o fato... Perdão, isso é histórico. No Brasil, você tem muita terra nas mãos de poucas pessoas. Então, a mecanização, fatores naturais como a seca, a pior qualidade de vida e a concentração fundiária empurram o ser humano para fora do campo. O que atrai ele na cidade? A melhor qualidade de vida e a oportunidade de trabalho, emprego. E aí ele vem. Então, esses são os fatores primordiais do êxodo rural, certo? Beleza? Que é o que nós temos aqui à disposição de vocês. Tá joia? Muito bem. Agora vamos começar com os conceitos elementares, vamos trabalhar todos eles e abranger a urbanização brasileira. Vamos começar pelo mais básico. Dá licença. Muito bem, perdão, pessoal. Olha só. Primeiro, o que é uma cidade no Brasil? O que é uma cidade? Pessoal, no Brasil, nós não adotamos um critério quantitativo. Ou seja, a cidade é quando tem tantos mil habitantes. Não. Aqui no Brasil, o critério é político-administrativo. O que significa isso? Cidade é toda sede de município. Se não for um município, não é uma cidade. Certo? Marcelo, não estou entendendo, minha cabeça está variando. Então, para lá. Eu coloquei aqui especificamente para vocês o quê? Este aqui é o município de São Paulo. Município. Certo? O que vocês estão vendo aqui em cinza, com pontinhos vermelhos, tá? São distritos do município de São Paulo. Distritos. Certo? Agora, a cidade de São Paulo é isso aqui que está em bege. É o que está em bege. É a sede do município. Ô Marcelo, mas espera aí, cara. Eu não estou entendendo. Como é que o município de São Paulo foi criado? Pessoal, todo município no Brasil é criado por lei.
quem tem a prerrogativa para criar municípios são os deputados estaduais nas assembleias legislativas. Se bem que isso também tem discussão lá no Congresso Nacional, existe um projeto de lei que há um certo tempo proibiu a criação de novos municípios, e isso está sendo debatido lá, certo? Tem até ação direta de inconstitucionalidade no Supremo, tá ok? Por isso que você vê que há um bom tempo não se criam novos municípios, tá? Isso aí é um imbróglio que tem que ser resolvido lá em Brasília. Mas todo município só pode ser criado por lei. O deputado estadual tem que apresentar uma lei criando o município tal. Peraí, Marcelo. Você está dizendo, então, que geralmente se apresenta um projeto de lei para se criar um município porque você quer emancipar um distrito daquele outro município. Exato. Vamos supor, porque, gente, vocês me perdoem, eu não conheço bem a Grande São Paulo e não posso dar exemplos aqui de Cuiabá. Mas vamos supor que isso aqui seja um distrito do município de São Paulo. E aí um deputado estadual apresenta um projeto de lei para se criar aqui, nessa área, um novo município, um município X, certo? Beleza? Muito bem. Bom, para se criar esse município, você tem que atender a uma série de pré-requisitos que são exigidos pela lei, certo? Você tem que ter a área delimitada dele, até onde que vai, quem que vai perder território, certo? De repente você pode ter um projeto de lei, criando um município aqui, que pega parte de São Paulo e parte de Itapecerica da Serra. Vamos supor, certo? Mas está aqui, um novo município, tá? Muito bem. Então, tudo isso tem que estar descrito na lei. Até onde que esse novo município vai, certo? Quem que vai perder a área para que ele seja criado, tá ok? Você tem que fazer um plebiscito lá para perguntar para aquela população se eles querem se emancipar político-administrativamente. Então, a partir do momento que todos esses pré-requisitos forem preenchidos, aí os deputados, é realizado o plebiscito, a população vota favoravelmente à emancipação. Os deputados votam e aprovam esse projeto. Vai para a sanção do governador. E o governador sanciona a lei. A partir do momento que ele sancionou a lei, então foi criado o município X. É um novo município do estado de São Paulo. E aqui, onde é a sede do município, passa a ser uma cidade. Ô Marcelo, mas e como que eu sei que é ali que é a sede? Porque é ali que está a prefeitura, a Câmara de Vereadores, toda a infraestrutura política administrativa. Ela está ali. Pessoal, vocês me perdoem, é que eu sempre vou estar querendo colocar São Paulo em evidência para ficar mais claro para vocês. Porque eu não consegui achar uma outra imagem, tá? Mas deixa eu exemplificar com a minha aqui, embora seja uma coisa distante para vocês, tá? Mas eu sei que aqui tem e fica mais fácil. Beleza? Tá aqui, ó. Este aqui é o meu município, Cuiabá, capital do estado de Mato Grosso. Tudo que vocês estão vendo aqui em cinza escuro é o município de Cuiabá. Então, quem mora aqui, mora em Cuiabá. Quem mora aqui, mora em Cuiabá. Quem mora aqui, mora em Cuiabá. Quem mora aqui, aqui. Todo mundo mora em Cuiabá. Aqui são os municípios com os quais Cuiabá faz divisa. Acorizal, Rosário Oeste, Chapada dos Guimarães, Santo Antônio do Leverger, Campo Verde, Várzea Grande e Jangada. Muito bem, são municípios com os quais Cuiabá faz divisa. O município de Cuiabá. Agora, o que é esse quadrado amarelo-vermelho? Esse quadrado amarelo-vermelho é a cidade de Cuiabá, onde eu estou gravando esta aula. Marcelo, mas quem mora aqui mora em Cuiabá. No município de Cuiabá. No município. Cidade é aqui. Ah, eu entendi. Você está me dizendo que a cidade, grosso modo, é do perímetro urbano para dentro. Quem mora aqui, mora na zona rural de Cuiabá. Exatamente. Na zona rural, mas mora no município de Cuiabá. Agora, aqui do perímetro urbano para dentro, você está na cidade de Cuiabá, que é a sede do município. Por quê? Porque
é onde fica a prefeitura, a Câmara de Vereadores, todo o aparato político-administrativo municipal. Então, a cidade é a sede do município. Inclusive, eu gostaria de lembrá-los que você que vai fazer o concurso, de repente aí em São Paulo, Marcelo, você é cabeçudo. Eu gostaria de lembrá-los que no novo plano diretor estratégico aprovado pela Prefeitura Municipal de São Paulo, certo? O prefeito Fernando Haddad, ele conseguiu recriar a zona rural para São Paulo. 25% do território paulistano, principalmente no extremo sul da cidade, ou seja, aqui, zona rural. Certo? Então, São Paulo volta a ter zona rural. Tá? Isso caracteriza ainda mais essa área aqui como a cidade de São Paulo. Por quê? Porque é a sede do município. Todo mundo entendeu? Então, aqui no Brasil, o critério é político-administrativo. Cidade é toda sede de município. Se não for um município, não é uma cidade. Certo? Ali é um distrito de um outro município. Tá certo? Beleza? Muito bem. Então, cidade, matamos a pau. É toda sede de município aqui no Brasil. Metrópole. Pessoal, metrópole. Todas as vezes que a gente fala em metrópole, tem um número mágico que geralmente vem à cabeça do pessoal, e com razão de ser. Qual é? 1 milhão de habitantes. Tá? Isso é perfeitamente compreensível. Certo? Porque realmente a metrópole é o grande centro urbano, dotado de infraestrutura completa, principalmente no setor de serviços. A questão da metrópole não é nem tanto a indústria. Claro que, de repente, a metrópole concentra isso também. Agora, São Paulo é o que é, porque São Paulo é aquele tipo de cidade que o cara fala assim, vamos dizer, um casal, aniversário de namoro, casamento, vamos jantar fora para comemorar. Eu quero comer comida vietnamita. São Paulo tem. São Paulo tem vietnamita, japonesa, chinesa, australiana, indiana, mexicana, francesa, americana, italiana, espanhola, argentina, nordestina, cuiabana. São Paulo tem. São Paulo tem. São Paulo é aquele local, aquela cidade, metrópole, em que você está 3 horas da manhã acordado. Ai, meu Deus do céu, essa insônia do caramba, pelo amor de Deus. Se pelo menos tivesse uma academia aberta para eu malhar. São Paulo tem. 3 horas da manhã, academia aberta, pode ir lá malhar, sem problema nenhum. São Paulo tem. Certo? Por isso São Paulo é o que é. E por isso as metrópoles são o que são. Porque elas têm uma infraestrutura completa, principalmente no setor de serviços. Certo? Beleza? Então, a metrópole é o termo empregado para você designar a cidade central de uma área urbana. É a cidade que é o polo, é a formação de um polo, que tem importância política, econômica, cultural, certo? Num senso muito mais amplo. Tá ok? Por exemplo, uma tese de doutorado aqui do professor Cornélio Silvano Vilarinho Neto, da UFMT, aqui em Cuiabá, defendeu que Cuiabá é uma metrópole regional. Tese de doutorado do professor Cornélio. Muito bem, ela foi defendida. Certo? O IBGE não considera. Cuiabá não é metrópole regional. Certo? Então aquilo é uma tese de doutorado, trabalho acadêmico, claro que tem o seu valor, mas o IBGE, para os critérios dele, Cuiabá não é uma metrópole regional. Quantas metrópoles tem o Brasil? 12. O Brasil tem 12. Certo? Quais são? Baixo para cima. Porto Alegre e Curitiba, São Paulo, Rio e Belo Horizonte. Salvador, Recife, Fortaleza. Belém, Manaus, Goiânia, Brasília. Fechou. Essas são metrópoles. E aí nós vamos ver na hierarquia urbana como é que elas são divididas. Beleza? Tudo bem? Bom, como a metrópole geralmente apresenta essa infraestrutura maravilhosa no setor de serviços, isso significa que a tendência é que cidades se aproximem dela.
Quem que não gostaria de ficar perto da infraestrutura proporcionada pela metrópole? Quem que não gostaria de ficar perto do Morumbi, do Pacaembu, agora do Allianz Parque, da Arena Corinthians, certo? Do Estádio do Canindé, do MASP, da USP, do Ibirapuera, certo? Quem que não gostaria? Então, todo mundo de Interlagos, todo mundo quer ficar perto. E o problema é que o que acontece? Com o crescimento urbano, as cidades vão crescendo, a mancha urbana vai crescendo, e o que acontece? Uma junta com a outra. As manchas urbanas se unem. É aquela questão, o sítio urbano. O que é o sítio urbano? O sítio urbano geralmente é o local onde uma cidade surge. Mas, grosso modo, o sítio urbano é o chão sobre o qual a cidade está construída. Certo? Então, quando você está caminhando aí pela Praça da Sé, você está pisando no sítio urbano de São Paulo. Agora, o problema é que aí o sítio urbano de São Paulo se une com o de Osasco, o de Guarulhos, Santo André, São Bernardo, São Caetano. E isso vai formar um fenômeno que nós chamamos de conurbação. Conurbação. Que basicamente é isso aqui. Eu estou dando essa imagem aqui para vocês, que é lá de Curitiba, mas eu vou tentar de uma outra maneira aqui, que é assim. É para você fazer a comparação. Está aqui, ó. Pessoal, aqui eu estou dando a imagem para vocês, eu estou dando a imagem aqui para vocês, sem as linhas vermelhas. Perceba daqui uma imagem. Qualquer pessoa leiga diria que isso aqui é uma cidade só. Isso aqui é uma cidade só. Certo? Agora, olha como que muda quando você vê isso aqui. Agora você descobriu que aquilo que você estava olhando antes, você descobriu que isso aqui, na verdade, são 4 cidades. Curitiba, Colombo, Pinhais e Piraquara. Agora, fala para mim que, sem a linha vermelha, você consegue saber onde que uma termina, onde que começa a outra? Não. Você entendeu? Que é o mesmo caso aí também na Grande São Paulo. Então, a conurbação nada mais é do que a unificação da malha urbana de 2 cidades, em consequência do seu crescimento geográfico, espacial, uma junta com a outra. Certo? Só que aí existe uma outra situação. Qual é? E vocês me perdoem, eu vou ter que pegar o meu exemplo aqui. Tá? Vamos lá. Pessoal, para quem é daí de São Paulo e não conhece, esta é a capital do estado de Mato Grosso, Cuiabá, beleza? Minha cidade, onde estamos agora gravando essa aula. E aqui é a nossa cidade vizinha, Várzea Grande. Tá? Beleza? Se alguém aí conhece, deixa eu pensar. Santa Fé do Sul, São Paulo, Aparecida do Taboado, Mato Grosso do Sul. Ou então, qual outra? Foz do Iguaçu, Ciudad del Este, no Paraguai. Separadas por um rio, exato. Isso aqui é o rio Cuiabá. Pessoal, existe a mínima possibilidade de a mancha urbana de Cuiabá, o sítio urbano de Cuiabá, se unir espacialmente com o da cidade vizinha, Várzea Grande, sim ou não? Marcelo, não. Tem um rio no meio. É um acidente natural, tem um rio no meio, mas vai fazer o quê? Ele está ali, ué. O que eu vou fazer? Não tem como, certo? Então não é uma conurbação. É, claro que é. Pessoal, pelo amor de Deus, você não consegue pensar uma cidade sem a outra. Para quem já andou por aqui, por exemplo, você sabe que Cuiabá não tem aeroporto, o aeroporto fica em Várzea Grande. Certo? Da mesma maneira como aí em São Paulo, o aeroporto internacional fica em Guarulhos. Certo? Olá, meus amigos. E aí, gostou da aula do professor Marcelão? Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, você quer fazer essa isolada
de Geografia para a PM de São Paulo, concurso 2016 e 17, item a item do edital. De novo, item a item do edital, atendido aí por essa grande isolada do Marcelão. No total são 14 videoaulas, uma carga horária de 15 horas e 58 minutos. Essa nossa isolada da PM de São Paulo, de Geografia, custa apenas R$ 60 e você pode assistir durante 60 dias, ou seja, quantas vezes quiser e na hora que desejar. Outro recado importante, professor, eu quero fazer o curso completo, gostei da filosofia do LAC. Então acesse o nosso site do LAC Concursos, porque nós temos aí o curso completaço, custa apenas 10 mensalidades de R$ 25, um curso super atualizado. Nós já atendemos com o curso da PM de São Paulo desde 2012. 2012 até a presente data, nós realizamos todos os concursos da PM de São Paulo. Bacana? Último recado. Quer esse material de apoio do Marcelão? Então, tem um link aqui embaixo, pode clicar nesse link, acessar nosso site, fazer o download gratuitamente, só aqui no LAC Concursos. Um forte abraço, fique com Deus e espero você. Tchau, tchau. Clique LAC.